E aí, bem-vindos novamente ao canal mais profissional do YouTube. Hoje tentar fazer um vídeo diferente só para passar o tempo enquanto eu estou lendo isso aqui, que eu sei que vocês estão curiosos. Tá aqui, falta ainda muito. Eu parei numa parte bem empolgante. E eu queria falar algo de como animes destroem novels. Nós já conhecemos muitos mangás que foram destruídos. Então vamos falar um pouco agora das novels sendo destruídas. Isso aqui é apenas meramente ilustrativo. Eu não estou dizendo que todas essas séries aqui foram destruídas. Por exemplo, eu ainda nem li esse aqui, só peguei uma pilha aleatória. E por que eu resolvi fazer esse vídeo, só para comentar um pouquinho com vocês, foi por causa justamente deste anime que estreou agora em outubro, e talvez por causa de Arifureta também nós podemos colocar nessa pilha. Que, por exemplo, aqui no topo temos No Game No Life. No Game No Life é um exemplo de adaptação de novel, perfeito. Teve que fazer seus cortes e tudo bem, porque não dá pra colocar tudo no anime, mas aquilo é uma adaptação perfeita. Exceto pelo final do anime, né, que eles colocaram a ligação direto com essa novel aqui, provavelmente porque eles acharam, a gente não vai ter continuação mesmo, né, vamos colocar algo grande, né, que é eles chamando a deusa lá pro jogo. Só que a deusa só acontece aqui no livro 7. E eles têm que fazer os livros anteriores, né, que é o 4, 5... O filme foi o 6º livro? Ou era o 5º e eu tô... eu acho que o filme era o 6º livro. E talvez eles não fizeram a sequência até hoje porque eles não sabem como desfazer aquilo ali. Mas é Madhouse, eles enrolam com anime, talvez nunca tenhamos a continuação. Então, eu quero comentar sobre esses negócios de cortar conteúdo. Não tem como você colocar a novel de igual para igual sem cortar conteúdo, a não ser que você vai fazer algo tipo Log Horizon, onde eles colocam 6 episódios por novel, dá para praticamente destrinchar a novel. Tanto é que na segunda temporada eles ficaram sem conteúdo e colocaram filler. Ou você faz algo tipo Magical Girl Racing Project, que pegou um livro, pegou o primeiro livro, esse aqui é o terceiro, eles pegaram o primeiro livro e transformaram o livro, que também é mais ou menos dessa grossura, talvez mais fino, em um anime. E eles pegaram a história da novel e expandiram. Fora algumas mudanças questionáveis em um ou outro ponto em relação à personagem principal, né, a Snow White, o anime é melhor que a novel. Justamente porque ele expande a história da novel. Aí tem, como eu falei, um outro ponto que eles mudaram, assim, talvez por causa que eles expandiram. Aí a Snow White, que é a personagem principal, fez algo que, como os caras falaram, talvez fez o povo odiar ela mais do que deveria, né? Porque é uma personagem que não faz muita coisa. Embora ela, da partir da segunda novel, vamos dizer assim, ela fica mais fodona. Dificilmente vai ganhar uma continuação, eu recomendo. A segunda e terceira novela é excelente, são também uma história à parte. Mas vamos continuar. Então nós sabemos que os animes tem que cortar, quem já acompanha mangá, a gente sabe, também tanto que eles cortam, não sei que é Naruto, que para cada capítulo eles criam 50 episódios. Aí temos os que fazem certinho, e tem os que fazem a catástrofe. Vamos dizer um que faz relativamente certo, Re:Zero. Se você pegar da primeira à terceira novel, que são equivalentes aos 11 primeiros episódios da série, é basicamente copiar e colar. Tem um outro ponto que foi tirado da novel. Então,
eu nem sei se eu posso dizer isso. O ReZero foi um que cortou bem. Pelo menos na primeira parte. Vamos entrar na segunda parte. Na segunda parte do anime, o anime enfiou 6 novels na mesma quantidade que eles tinham colocado 3. Então cortaram conteúdo à beça. Então tem pontos que eu vou questionar. Será como eles vão colocar aquilo depois? Tem umas informações muito importantes ali que foram removidas no anime. Claro que eles podem dar um jeito de enfiar depois, mas aí você talvez para enfiar essa informação depois eles vão fazer talvez que nem Damati, que eles cortaram informação importante que foram as quests, as grandes quests. Aí eles cortaram mais conteúdo da novel que eles estavam animando para dar a informação anterior. Mas ReZero também cortou algumas coisas que fazia todo sentido cortar. Por exemplo, a quarta novel, que é quando começa o terceiro arco, que é o arco da... será que eu posso nomear os arcos? É o terceiro arco. Que o Subaru vai lá pra cidade, ele vai encontrar a Priscila. Aí no anime, né, aquilo é basicamente um episódio e eu acho que o episódio já acaba mostrando ele lá dentro, lá, conhecendo todas as candidatas e acaba com aquele final. Oh, apareceu aquela personagem. Vou tentar evitar dar o mínimo de spoiler possível, porque eu não quero transformar isso num vídeo de spoiler. Mas na novel, aquela parte do Subaru com a Priscila, aquilo parece durar uma eternidade. Acontece muita coisa ali com ele, com ela, correndo com ela pela cidade e não sei o que. Aquilo é arrastado, lento. Eu ficava olhando pro teto, isso não acaba. O anime foi lá e cortou perfeito. Isso realmente tem que ser feito. Se até na Lindo ficou um negócio arrastado, imagina se eu tivesse colocado aqui no anime. O outro que provavelmente eles vão cortar, a novel 10, que é o começo do... Quer dizer, o novo arco começa aqui, né? Na verdade o novo arco começa no 10, mas eles cortaram... O anime parou mais ou menos aqui, ó, no finalzinho da 9. Eles cortaram a parte traumática, o final não é feliz. Eles pararam no ponto que eles podiam falar que o final era feliz. E o começo da novel tem muita conversa e eles não sei o que, pra eles sair, pra encontrar o tal personagem. É lento, tem muita conversa bestinha que pode ser cortado. A anime provavelmente vai resumir e vai fazer bem. É mais interação entre os personagens, não sei o que, mas é um negócio arrastado. Agora vamos aonde que está errado. Primeiro caso eu vou com o Sword Oratória. Sword Oratória, para quem assistiu Damati, sabe, né? Lá quem assistiu o Damati original, o Bell é salvo pela Ice do Minotaur lá, que vai fazer ele desenvolver a habilidade dele, blá blá blá. Se você assistiu o primeiro episódio de Sword Oratória, vai acabar justamente com a Ice achando o Bell. Isso na novel ocorre lá pela metade, não lembro exatamente o ponto certinho, mas acontece coisa demais antes daquela parte no anime. E tem coisa importante aqui, que foi simplesmente cortada para o anime alcançar aquele ponto do Bell. Então isso é um negócio completamente estúpido feito, e depois o anime ainda vai ficar focando em fanservice, coisa de Yuri, em vez de ficar focando na história. O anime do Sword Oratória é decepcionante comparado com a novel. A novel é muito melhor. Você pode falar, Damati também cortou coisa demais, não sei o que, mas mesmo assim, se você pegar, por exemplo, a segunda temporada de Damati, que eles cortaram a beça, eles ainda tentaram meio que focar no que estava acontecendo na história, e não ficar focando em fanservice. Mesmo que tenha faltado muita coisa e tal. Agora, o caso extremo,
Estreou agora, em outubro. Eu assisti o primeiro episódio, deletei, bati a cabeça na parede para tentar esquecer. Não dá para esquecer. Teve o caso do Arifurieta também. Quem não leu a novel, tiver curiosidade, eu fiz um vídeo aqui no canal falando, dando spoiler da primeira novel e porque eu não ia continuar lendo a novel. Tanto é que eu não não coloquei a novel aqui nessa pilha, porque eu coloquei ela no fundo de todas as novels que eu tenho, porque eu não vou continuar comprando, então eu guardei ela no fundo. O Arifurieta, o que eles fizeram? Eles começaram já pulando todo o começo da novel, colocaram o personagem naquela situação ali, e depois foram recorrendo a flashbacks, que simplesmente destruiu tudo, não encaixou e tudo rushado demais. Que jeito que a Arifurieta teria funcionado? Um anime para os 12 primeiros episódios focados só na primeira novel. A primeira novel é a melhor parte do anime, da série. Depois daquilo, para mim, morre. É um ponto divisor, né? Muita gente lê a primeira novel e fala assim, nossa, isso aqui é bom demais, até chegar num ponto que começa a ficar meio cansativo, que começa a ficar meio repetitivo. Eu menciono isso no meu review, mas não deixa de ser ruim. E depois dessa novel é um ponto divisor que ou você vai continuar adorando, ou você vai falar que isso aqui é o pior lixo tóxico do mundo. Então focava na primeira novel, você ia agradar tanto o público que é fã do depois da primeira novel, como o povo que ia odiar a partir da segunda novel. E você conseguir desenvolver, é muito grande a primeira novel. Dava pra focar tranquilamente, desenvolver os personagens, e depois você fazia uma segunda temporada. Agora, o caso desse aqui, o primeiro anime simplesmente pegou todo o primeiro arco, eu não sei exatamente onde que é o primeiro arco, mas vamos dizer que é aqui, e jogou fora. Ou eu poderia dizer que pegou isso aqui, colocou fogo e jogou fora. Eu fui ler, por exemplo, umas opiniões de gente que não leu a novel, né? Teve gente falando, nossa, me lembrou um pouco de Konosuba, né? Uma paródia. Isso aqui não é uma paródia. Isso aqui é vamos dizer, o começo basicamente é um genérico de Isekai, que é a garota morrendo, indo para outro mundo, não sei o que. Mas ele também não tenta ser tão sério, ele é um negócio mais comédia, embora o primeiro arco tem uma parte séria. Se você pegar o meu review lá, vou tentar não dar spoiler, muito spoiler. Eu fiz o review da primeira novel, como eu gostei dessa novel, eu falei que eu ia continuar comprando. E é tão bom essa primeira novel assim, com todas as ressalvas, não é algo excelente, não é algo revolucionário, que a segunda novel, tá aqui, eu li ela devagar, eu não fiquei, acho que foi a novel que eu mais demorei a ler até hoje, que eu não consegui ganhar o ânimo igual eu ganhei essa aqui. Achei até a parte de comédia dela mais fraca do que a primeira novel. Muito, mas muito inferior. O anime desse aqui não simplesmente... vamos cortar e pular para o segundo arco. Embora tenham feito isso. O primeiro episódio não existe na novel. Tudo aquilo que aconteceu não acontece na novel. Aí eles usam o primeiro episódio para pular para o segundo arco. Mas eles mudaram a personalidade dos personagens. É como se você tivesse pegado os personagens e criado seu próprio anime usando isso aqui como base. Vamos dizer, é igual a Marvel fazendo um filme do Homem-Aranha. Pegou o Homem-Aranha, que é mais ou menos a personalidade dele, e criou a história usando alguma coisa dos quadrinhos. Não existe nos quadrinhos. Eu não reclamo isso para os quadrinhos, por quê? Porque existe 1 bilhão de universos diferentes de quadrinhos, existe 1 bilhão de versões de Homem-Aranha diferente. Porque como tem que continuar o Homem-Aranha eternamente, né? Mesmo que mate ele, depois eles criam outro. Então você vai criando universo em cima de universo, em cima de universo, então eles criaram o universo dos filmes. Agora anime não, a gente vai ter a história da Mida que acabou. A não ser que você seja Naruto, que também vai continuar a eternidade.
seu bisneto, os netos da sua 15ª geração vão estar vendo Naruto e One Piece. Isso aqui vai ser essa história e acabou. Por que você não cria então algo original? Tem que pegar os personagens, o estado do outro e estragar quem estava ansioso para ver isso aqui. Então, não sei, não vou estender muito mais, eu só queria isso, matar essa curiosidade, talvez fazer um assunto diferente. Então nós temos os pontos, né, os que cortam certo, igual no Game No Life, cortou certinho, ReZero, mesmo que eles tenham cortado informações importantes, o anime foi, assim, de prender você, o anime inteiro foi muito bom, se você não leu a nova, você não vai perceber muita coisa ali, talvez uma parte ou outra mais escorrida, mas foi muito bom. Aí nós temos o Sword Oratório que cortou coisa em favor de fanservice, nada a ver. E nós temos isso aqui que matou o anime. Ou ainda temos o caso raro do Magical Girl Racing Project que expandiu a novel. Ainda tem esse Goblin Slayer, basicamente eles também seguiram a novel bonitinho, cortaram algumas partes que era de esperar. Talvez a adaptação não tenha sido das melhores, justamente porque eles tiveram que reduzir muita violência. Esse aqui vai ganhar anime, está confirmado, vai ficar de olho. Não vai ser um anime que vai agradar muitas pessoas, eu fiz um resumo bem rapidinho dele, tem aqui no canal também, quem quiser ver. E é só isso, se vocês quiserem ver também alguma sugestão de vídeo que eu posso fazer mais diferente, talvez falar de anime, não só falar das novelas, ou qualquer outra coisa, sugere igual sugerir o vídeo do eu falando sobre como eu aprendi inglês, eu fiz o vídeo aqui. É só isso, até a próxima. Vejo vocês depois.